Olá, vamos iniciar agora a quinta parte do nosso módulo de reações inorgânicas, agora nos dedicando a aprender a balancear reações pelo método importantíssimo, que é o método da variação do NOx, também chamado método da oxirredução. Então vamos para alguns exemplos. Aqui o primeiro, o fósforo reagindo com ácido nítrico, reagindo com ácido nítrico e água, produzindo ácido fosfórico e o monóxido de nitrogênio. Primeira regra, você tem que verificar quais os elementos que variaram o NOx, ok? Para você descobrir quais os elementos que variaram o NOx, você vai colocar o NOx em todos os elementos. Substância simples, o NOx é 0. O oxigênio é -2, o hidrogênio é +1, o nitrogênio é +5 para poder zerar. Você tem que ser rápido nisso aqui, porque é algo muito simples. O oxigênio é -2, o hidrogênio é +1 para poder zerar. -8, +3, o fósforo é +5. Como o oxigênio é -2, o nitrogênio é +2. Então, coloque os NOx e todos os participantes, porque a primeira regra é verificar quem variou o NOx. Quais foram, então, os elementos que variaram o NOx? O fósforo, ele passou de 0 para +5. E outro elemento que variou o NOx foi o nitrogênio, que passou de 5 para 2. Os outros elementos não variaram o NOx. O hidrogênio é sempre +1 e o oxigênio é sempre -2, certo? Então, primeira regra, verifique os elementos que variaram o NOx. Segunda regra, veja quanto foi a variação do NOx. Vamos só confirmar que de 0 para +5, o fósforo perdeu elétrons. Quem perde elétrons sofre oxidação. E quem sofre oxidação é o agente redutor. A rigor, para balancear, não precisa dizer isso. Só que, em geral, essas reações de oxirredução, ele faz perguntas sobre isso. O nitrogênio, ao passar de +5 para +2, ganhou 3 elétrons. Quem ganha elétrons sofre redução. E quem sofre redução é o agente oxidante. Agora sim, vamos usar a segunda regra, né? Primeira regra, verificar quem variou o NOx. Segunda regra, você vai calcular a variação total do NOx. Quanto é a variação total do NOx do fósforo de 0 para 5? De 0 para +5, ele perdeu 5 elétrons. Aí você multiplica essa variação pela maior atomicidade do fósforo. A atomicidade é o índicezinho que aparece aqui depois do fósforo, que aqui é 1 e aqui também é 1. Então vou multiplicar por 1, que dá 5. Então pegue a variação do NOx de 0 para 5, 5, e multiplique pela maior atomicidade. Um fósforo de um lado, um fósforo do outro, multiplica por 1. Tivesse 2 de um lado, 3 do outro, multiplicaria por 3, pela maior atomicidade. Vamos fazer agora a mesma coisa para a variação do NOx do nitrogênio. De +5 para +2, variou 3. Multiplique pela maior atomicidade do nitrogênio. 1 no reagente e 1 no produto. Então, vou multiplicar por 1. Então, está aí a segunda regra já colocada em prática. Primeira regra, verifique quem variou o NOx. Segunda regra, calcule a variação total do NOx, que é pegar a variação e multiplicar pela maior atomicidade. Terceira regra, você vai trocar um pelo outro. A variação de quem sofreu oxidação, você vai jogar em quem sofreu redução. E a variação de quem sofreu redução, você vai jogar em quem sofreu oxidação. Troca um pelo outro. Às vezes a gente costuma dizer, troca a variação do oxidante pela do redutor, e vice-versa. Por que a gente troca? Pessoal, porque numa reação de oxirredução, o número de elétrons perdidos e ganhos tem que ser iguais. Veja que de 0 para +5, o fósforo perdeu 5 elétrons. De +5 para +3, o nitrogênio ganhou 3 elétrons. Eu não posso perder 5 e ganhar 3. Quando eu trago 3 para cá e o 5 para lá, 3 vezes 5, 15. 5 vezes 3, 15. Aí o número de elétrons perdidos e ganhos passam a ser iguais. Agora você entende por que a gente troca um pelo outro. Porque eu tenho que igualar o número de elétrons perdidos e ganhos numa reação de oxirredução. Eu não posso perder 5 elétrons e ganhar 3. Eu tenho que perder 15 e ganhar 15. Agora tem uma regrinha que muitos negligenciam e eu quero que você nunca esqueça. Eu tenho que trocar a do oxidante pela do redutor. Tudo bem.
para que iguale os elétrons. Mas de que lado da equação você vai fazer isso? Do lado dos reagentes ou do lado dos produtos? Eu vou trocar o 5 pelo 3 no lado dos reagentes, ou eu vou colocar o 3 e o 5 no lado dos produtos. De que lado, Alexandre? Tem uma regrinha que diz assim, você deve trocar do lado que tiver os maiores índices. Se os índices forem iguais nos reagentes e nos produtos, tanto faz trocar de um lado como do outro, você acertará de qualquer jeito, tá certo? Então vamos contar os índices. Ó. O índice do fósforo é 1 e o índice do nitrogênio também é 1, somando dá 2. O índice do fósforo é 1, o índice do nitrogênio também é 1, somando dá 2. Como os índices do fósforo e do nitrogênio, que são os elementos que variaram o NOx, são iguais de um lado e do outro, tanto faz você trocar nos reagentes como trocar nos produtos, o resultado será o mesmo, ok? Então vamos trocar do lado dos reagentes. Quanto foi a variação do fósforo? 5, pois eu coloco no nitrogênio. Quanto foi a variação do nitrogênio? 3, pois eu coloco no fósforo. Pronto. Se você fez isso aí, você acertou a questão. Porque agora é só contar. E eu sei que você sabe contar. Me ajude a contar de um lado e do outro, porque agora você conta finalizando o balanceamento. 3 átomos de fósforo de um lado, 3 átomos de fósforo do outro. 5 átomos de nitrogênio de um lado, 5 átomos de nitrogênio do outro. Agora é só ir contando para finalizar. Só para você ter certeza que poderia ter trocado de um lado e do outro, a variação do fósforo foi 5, ó, você colocaria no nitrogênio. A variação do nitrogênio, que foi 3, você colocaria no fósforo. Tá vendo? Como se você tivesse trocado ou do lado dos reagentes ou do lado do fósforo, daria, do lado dos reagentes ou do lado dos produtos daria igual. Por quê? Porque os índices que eu contei de um lado e do outro deu 2 e 2. Quando dá igual, pode trocar de um lado ou do outro. Agora, se der diferente, tem que sempre trocar do lado maior. Seja o lado dos reagentes ou seja do lado dos produtos, ok? Vamos continuar nossa continha. Vamos contar agora, por exemplo, os hidrogênios. Ó. Se a gente contar os hidrogênios aqui, tem 9. Ó. Aqui tem 5. Tá faltando 4. Então eu coloco um 2 aqui, ó. Para ficar 5 com 4, 9. Aqui também tem 9. Vamos contar os oxigênios. 5 vezes 3, 15. E 2, 17. 3 vezes 4, 12. E 5, 17. 17 átomos de oxigênio de um lado, 17 átomos de oxigênio do outro. Está aí a reação totalmente balanceada e já estão com os menores índices inteiros possíveis. Quais são as 3 regrinhas? Verifica os elementos que variaram o NOx. Calcula a variação total do NOx, que é a variação do NOx multiplicada pela maior atomicidade, e depois você inverte a do oxidante pela do redutor e vice-versa. Mas de que lado faz isso? Do lado que tiver a maior atomicidade. Dos reagentes ou dos produtos. Se tiver a mesma atomicidade, pode trocar do lado que quiser. Ou do lado dos reagentes, a variação do fósforo, coloquei no nitrogênio, a variação do nitrogênio, joguei no fósforo, ou do lado dos produtos. A variação do fósforo, coloquei no nitrogênio, e a variação do nitrogênio, coloquei no fósforo. Depois que você faz isso, acabou. A não ser que você conte errado. Né? Como eu sei que nós sabemos contar, você finaliza contando os átomos de um lado e do outro, deixando por último aqueles elementos que aparecem mais para você fazer a contagem, ok? Vamos para mais exemplos, que esse foi apenas o primeiro. Vamos para mais 2 exemplos de balanceamento de reações pelo método da variação do NOx. À medida que a gente vai fazendo exemplos, você vai ficando cada vez mais seguro nesse método, que é um método muito fácil e rápido também. Aqui a gente demora um pouco mais porque eu estou te explicando detalhadamente cada regra. Isso na prática, na hora da prova, quando a gente fica muito bom, em questões de segundos, a gente consegue balancear uma reação pelo método da variação do NOx, ok? Então, o primeiro passo, verificar quais os elementos que variaram o NOx. Isso você tem que ser rápido, porque você já é competente nisso daqui, ó. O oxigênio é menos 2, o potássio é mais 1, menos 14, mais 2, faltam 12, só que são 2 cromos, ó. Então cada cromo é 6, vai ficar 12 com 2, 14, 7 vezes 2, 14. O número de cargas positivas e negativas tem que ser iguais. Aqui nós temos menos 8 do oxigênio, mais 2, está faltando 6, só que são 2 carbonos.
cada um é 3. Que aí fica 6 com 2, 8. 8 positivas, 8 negativas. O enxofre aqui, no ácido sulfúrico, é mais 6, menos 8, mais 2, fica faltando mais 6. Aqui também é mais 6, ó, menos 8, mais 2, mais 6. Aqui, ó, você pode usar a regrinha de inverter as cargas. Ó. O cromo ou crômio é mais 3, o sulfato é menos 2. Lembrando, ó, que se o sulfato é menos 2, como o oxigênio é menos 2, quem me diz quanto é o NOx do enxofre? Menos 8. Tem que sobrar duas cargas negativas, ó, porque SO4, 2 menos, o 2 menos é o NOx do enxofre todo. É a carga do enxofre, melhor dizendo. Então, quanto é o enxofre aqui de dentro? Mais 6. Vamos ver por quê? Ó. Menos 8. Com mais 6, sobra menos 2, que é exatamente a carga do sulfato, que é o SO4, 2 menos. O enxofre aqui também é mais 6, então se você observar, o enxofre não vai variar o NOx. Em todos os compostos é mais 6. Aqui também é mais 6. Aqui o hidrogênio é mais 1. E no CO2, o carbono é mais 4. Quais foram os elementos que variaram o NOx? Variaram o NOx. O cromo, que passou de mais 6 para mais 3. Então, de mais 6 para mais 3. De mais 6 para mais 3, ele ganhou 3 elétrons. Quem ganha elétrons sofre redução. E quem sofre redução é o agente oxidante. Qual foi o outro elemento que variou o NOx? Não foi o enxofre, porque está sendo sempre mais 6. Não foi o hidrogênio, nem o oxigênio. Pode olhar que os NOx do hidrogênio sempre mais 1, o oxigênio sempre menos 2, o potássio sempre mais 1. O outro elemento que variou o NOx foi o carbono, que passou de mais 3 para mais 4. Então, o outro elemento que variou o NOx foi o carbono, que passou de mais 3 para mais 4. De mais 3 para mais 4, ele perdeu um elétron. Quem perde elétrons sofre oxidação. E quem sofre oxidação é o agente redutor. Então tá aí a primeira regra. Veja que ele não precisa, para balancear, colocar isso aqui. Ganha elétron, sofreu redução, é o agente oxidante. Perde elétron, sofreu oxidação, é o agente redutor. Mas as questões em geral envolvem isso. Então eu sempre me acostumo de colocar essa informação. Primeira regra, verificar quem variou o NOx, o cromo e o carbono. Segunda regra, verificar de quanto foi a variação do NOx. Vamos lá, quanto foi a variação total do NOx do cromo? De mais 6 para mais 3, variou 3. Só que você tem que multiplicar pela maior atomicidade. Pegue a variação e multiplique pela maior atomicidade. Nos reagentes, a atomicidade é 2 e no produto também é 2. Então você multiplica, dá 6. Se fosse 2 de um lado e 3 do outro, eu multiplicaria por 3, que tem que multiplicar pela maior atomicidade. Ok. Vamos fazer a mesma coisa para a variação do NOx do carbono, que vai ser de 3 para 4, variou 1, né? Que eu vou multiplicar pela maior atomicidade do carbono, que aqui é 2 e lá é 1. Então tem que multiplicar por 2, que no caso dá 2, ok? Então a variação total do NOx do cromo foi 6 e a variação total do NOx do carbono foi 2. Só, pessoal, que nós estamos querendo balancear com os menores números inteiros possíveis. Para você balancear com os menores números inteiros possíveis, 6 e 2 são pares. Então já dá para você simplificar logo agora. Se você inverter, que é a próxima regra, vai ficar toda balanceada. Só que no final vai dar para você dividir ainda a reação por 2. Então você vai ter 2 trabalhos. Então, para que você não tenha esse trabalho adicional no final, de ter que dividir a reação por 2, divida logo agora. 6 e 2 são números pares, dá para você simplificar por 2. Eu vou dividir por 2, que dá 3. E eu vou dividir por 2, que dá 1. Então, na verdade, as minhas variações vão ser 3 e 1,
que são os menores números inteiros possíveis. Então a variação do cromo foi 3 e a variação do carbono foi 1. Por isso que eu troco agora, né? Porque quando eu trocar, vai ficar 1 vezes 3, 3. E vai ficar 3 vezes 1, 3. Aí o número de elétrons perdidos e ganhos vão ser iguais. Mas de que lado você faz essa troca? Do lado dos reagentes ou do lado dos produtos? Do lado que tiver a maior atomicidade. Vamos lá. O cromo, que variou o NOx, tem atomicidade 2. E o carbono, que variou o NOx, tem atomicidade 2. 2 mais 2, 4 na atomicidade total dos reagentes. 2 para o cromo nos produtos. 1 para o carbono nos produtos. 2 mais 1, 3. Então a atomicidade do cromo e do carbono nos reagentes é 4, a soma. E aqui do cromo e do carbono nos produtos é 3. Então de que lado você tem que fazer essa troca? Do lado dos reagentes. Sempre faça a troca do lado que tiver a maior atomicidade. Então me ajude. Quanto foi a variação do carbono? 1. Pois coloque essa variação no cromo. 1. Quanto foi a variação do cromo? 3. Pois coloque essa variação no carbono. Ok? Fiz a troca, percebeu? O carbono, a variação foi 1. Eu coloquei no cromo. O cromo, a variação foi 3. Eu coloquei no carbono. Pessoal, eu posso dizer o seguinte, acabou. Acabou. Você já conseguiu acertar a questão, a não ser que você erre na conta, que eu tenho certeza que não vai acontecer. Então me ajude, por favor, a contar de um lado e do outro. Vamos lá. 2 potássio. Começa pelos elementos que só aparecem uma vez. 2 potássio. 2 potássio. Já está balanceado. Vamos para o cromo. 2 cromos. 2 cromos. Está balanceado o cromo. Vamos para o carbono. 6 carbonos. Que o carbono também só aparece uma vez. 6 carbonos. Vamos agora, por exemplo, para o sódio. 6 átomos de sódio. Aqui. 6 átomos de sódio. Você pode contar agora o enxofre, por exemplo. Vamos contar o enxofre, que já está fechado, né? Deixa o oxigênio e o hidrogênio por último, porque eles aparecem muitas vezes. Um enxofre. 3 vezes 1. 3 enxofres. 3 vezes 1. 3 enxofres. 3 enxofres, com mais 3 dá 6, né? Com mais 1 dá 7. Nós temos 7 átomos de enxofre, né? E então, ó, enxofre só aparece aqui. Eu vou colocar um 7 também aqui. Um átomo de enxofre, com 3 dá 4, com mais 3 dá 7. 7 átomos de enxofre. O enxofre está balanceado. Agora, ó, vamos contar o hidrogênio, deixar o oxigênio por último, que o oxigênio aparece demais. 7 vezes 2, ó, 14 hidrogênios. Vamos ver onde é que tem hidrogênio. Só aqui, ó. 7 vezes 2. 14 hidrogênios. O hidrogênio está todo balanceado também. Só falta o oxigênio. Me ajuda a contar, vamos lá. 1 vezes 7. 7 oxigênios. 3 vezes 4. 12. 12 com 7, 19 oxigênios. Vamos anotando aqui, 19 oxigênios. 7 vezes 4, 28. 28 com 19, nós vamos ter 17, vai 1, 47 oxigênios do lado dos reagentes, né? Que é 7 mais 12, 19, 4 vezes 7, 28. 19 mais 28, 47. Vamos ver se tem 47 também do outro lado. Vamos lá. 4. 3 vezes 4, 12, né? 12 com 4, 16. 16, ó, mais 12, 16, mais 12. E aqui, 7 mais 12. 12 mais 7, 19. Somando 9 e 2, 11, com 6, 17. Vai 1. 47. 47 átomos de oxigênio de um lado e 47 do outro. Pessoal, olha aí. 1, 3, 7, 1, 1, 3, 7, 6. Podemos até conseguir balancear uma reação dessa pelo método das tentativas, mas é
é pouco provável, né? Você pode perder muito tempo com isso. É para isso que existe o método da oxirredução. Se a reação for uma reação de oxirredução, ou seja, se tiver elementos variando o seu NOx, o melhor método para balancear é o método da oxirredução. Uma reação deste tamanho, facilmente nós conseguimos balancear os átomos de um lado e do outro. Vamos para mais um exemplo. Agora, esse exemplo aqui, o exemplo 3. Nós temos o MnO2 reagindo com HCl, dando MnCl2, água e gás cloro. Primeira regra, você já sabe, procurar os elementos que variaram o NOx. Oxigênio menos 2, manganês mais 4. Cloreto menos 1, hidrogênio mais 1. Cloreto menos 1, manganês mais 2. Oxigênio menos 2, hidrogênio mais 1. Substância simples, o NOx é 0. Quem variou o NOx? O manganês passou de mais 4 para mais 2. De mais 4 para mais 2, o manganês ganhou, né, 2 elétrons. De mais 4 para mais 2, o manganês ganhou 2 elétrons. Quem ganha elétrons sofre redução. E quem sofre redução é o agente oxidante. Qual foi o outro elemento que variou o NOx além do manganês? Foi o cloreto, que passou de menos 1 para 0. De menos 1 para 0, ele perdeu um elétron. Quem perde elétrons sofre oxidação. E quem sofre oxidação é o agente redutor. Eu sempre coloco isso aqui para você ficar doutor nessa classificação de quem se oxida e quem se reduz. Mas vamos agora para a segunda regra. Primeira regra, verificar quem variou o NOx. Segunda regra, colocar a variação total do NOx. Quanto foi a variação total do NOx do manganês? De 4 para 2, variou 2. Multiplique pela maior atomicidade. O manganês é 1 de um lado e 1 do outro. Então, vou multiplicar por 1, que dá 2. Então, a variação total do manganês é 2. Vamos fazer quanto é a variação total do NOx do cloro. De menos 1 para 0, a variação é 1. Multiplique pela maior atomicidade do cloro. Nos reagentes é 1. Nos produtos é 2. Então, a maior atomicidade é 2. Pessoal, a variação do manganês deu 2, a variação total, e a variação total do NOx do cloro também deu 2. Se você inverter agora, vai dar tudo certo. Só que no final você vai ter que dividir a reação por 2, porque 2 e 2 são números pares, dá para você simplificar. Nós estamos querendo balancear essas reações com os menores números inteiros possíveis. Então vamos logo simplificar agora, para não ter que dividir a reação por 2 mais tarde. Então vou dividir por 2, a variação total do manganês dá 1. Vou dividir também por 2, a variação total do cloro dá 1. Primeira regra, verifique quem variou o NOx. Segunda regra, verifique quanto é a variação total do NOx de cada elemento. Terceira regra, troque o do oxidante pelo redutor e vice-versa. Mas de que lado tem que fazer isso? Do lado que tiver a maior atomicidade, os maiores índices, né? O índice do manganês é 1 e do cloro também é 1. Então a soma dá 2. O índice do manganês é 1 e do cloro dá 2. A soma dá 3. A soma dos índices dos reagentes está dando 2. 1 para o manganês e 1 para o cloro. E para o produto dá 1 do manganês e 2 do cloro dá 3. Significa que essa troca tem que ser feita do lado dos produtos. Se você fizer a troca do lado dos reagentes, você vai errar. Porque você só pode trocar de um lado ou do outro quando os índices de um lado e do outro dão iguais. Não é o que está acontecendo. Então vamos lá. A variação do cloro, que é 1, você joga no manganês, no lado dos produtos. E a variação do manganês, que também é 1, você joga no cloro, no lado dos produtos. Ok? Que é o lado que tem os maiores índices. Como eu disse, acabou. Porque agora você não vai errar na conta, né? Vamos lá, me ajude a contar. Um manganês de um lado, um manganês do outro. Cloro, 2 cloros. Com 2 cloros, dá 4 cloros. Eu vou colocar um 4. Hidrogênios, 4 hidrogênios. 4 hidrogênios. Oxigênios, 2 oxigênios. 2 oxigênios. Já está balanceado. 1, 4, 1,
2 e 1 são os menores índices inteiros possíveis para balancear essa reação de oxirredução. Veja aí, ó, já fizemos 3 balanceamentos de reações pelo método da oxirredução. O que é que eu vou lhe mostrar agora? Nós vamos agora mostrar os casos especiais. Você já sabe balancear reações pelo método da oxirredução. Só que existem 3 casos especiais que muitas vezes não são mostrados. Aí quando aparece o aluno se enrola, né? Não sabe resolver. Eu vou lhe mostrar agora quais são os 3 casos especiais que você tem que aprender para conseguir balancear até mesmo essas reações consideradas um pouco mais exigentes, tá bom? Beleza? Então vamos fazer assim. Vamos dividir essa parte em 2 partes. Voltamos já já com a segunda parte dessa parte final do nosso módulo de reações inorgânicas, balanceamento de reações de oxirredução pelo método da variação do NOx. Beleza? Voltamos já.